para as nossas vidas. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com teus jovens, assim como escreve Davi, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então nesta tarde nos ilumine, nos dê graça, nos traz força, nos traz fortaleza e fala com o teu povo, e que todo impedimento, toda embaraço, toda barreira, o Senhor Jesus te repreenda, e que nesta tarde nós possamos ser abençoados pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Apresentar a palavra para o pastor Fernando. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das minhas igrejas prediletas, né? Aqui eu consigo entregar a palestra inteira, sabe? Eu falo 3 horas sem parar, e aqui a igreja de Filadélfia é bem atenciosa, isso mesmo, 3 horas a gente falando. Mas eu prometo não ser cansativo. Apesar que eu faço de tudo para não ser cansativo, sabe? Procuro fazer de tudo para que as pessoas que estejam ouvindo a gente fiquem bem compenetradas, né? E nós vamos fazer o possível nesse tempo que nós vamos estar juntos aqui nessa tarde, de que os assuntos, à luz da palavra de Deus, sejam do interesse de vocês, que é aquilo que vocês realmente precisam ouvir. Nós estamos vivendo uma época de muitas trevas nas instituições do ensino, trevas assim transmitidas e disseminadas pelos meios midiáticos, igrejas se corrompendo, no ambiente de trabalho, corrupção, amizades. Então é muito bom nós estarmos instruídos com a palavra de Deus para saber lidar com essas coisas, senão a gente cai no politicamente correto, né? E o que é o politicamente correto? Agir com neutralidade, para a gente não ficar ali fora do grupinho que está sendo aceito. A gente concorda com tudo. Nós somos contra a cultura, nós não somos a favor dessa cultura. Falei bem alto aqui que você não esqueça isso jamais. Tu, porém, assim como Paulo instruiu a Timóteo, nós somos contra a cultura, tá? Nós não temos nada que ficar nesse negocinho de politicamente correto, né? Nosso presidente aí foi eleito, Jair Messias Bolsonaro. Lembra como é que ele respondia para os repórteres? Isso é não agir politicamente correto. Ele dava aquela resposta, aquela lavada nessa imprensa medíocre que é politicamente correta. E no reino de Deus tem que ser dessa forma. Nós temos que mostrar que somos luzeiros, sal da terra, luz do mundo. Nós não concordamos com o que está sendo disseminado aí, tá? Vamos abrir nossas Bíblias. O Fernando está precisando de óculos, já não consegue mais ler sem os óculos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos, mas nós vamos trabalhar todo o capítulo 15, pois as 3 parábolas que aqui estão correlacionadas, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17 em diante. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Lucas 15, 18, vamos lá. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele estava de longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu-lhe: seu irmão voltou
seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ceirou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como eu disse, esse capítulo 15 do livro do Evangelho de Lucas, as três parábolas assim contidas estão relacionadas. Para compreender uma das parábolas como essa, do filho pródigo, é muito bom a gente dar uma olhadinha nas outras duas parábolas que estão contidas aí no capítulo 15. Nós vamos trabalhar em partes essas outras duas parábolas, mas só para que você tenha uma ideia, ele trabalha uma parábola de um homem, de um senhor que tinha ali 100 ovelhas e uma dessas ovelhas assim se perde. As ovelhas, elas costumam ter um senso de orientação muito preciso com relação a outros animais, e é muito fácil ovelhas se dispersarem no rebanho. Por isso que o cajado do pastor ele é todo especial, né? Ele tem aquela argola e a haste é comprida para poder, quando eles vão, o pastor, na sua sensibilidade, no cuidado com as ovelhas, percebe que uma ovelha está dispersa, né, pastor? Pega ali o cajado e puxa novamente a ovelha para estar ali junto com o rebanho. Então vemos que essa ovelha se dispersa e esse pastor larga ali aquelas outras 99 ovelhas no campo e sai em busca de encontrar aquela ovelha perdida. E vemos que ele encontra aquela ovelha perdida, ele coloca a ovelha nos ombros, porque com certeza aquela ovelha está machucada. Isso mostra todo o cuidado que o pastor tem com aquela ovelha que se dispersou do rebanho, põe nos ombros, traz de volta para o aprisco, para o local seguro, e ele fica muito mais feliz do que com as 99 que estavam ali no campo, e ele chama os amigos para festejar. Algo comum que se encontra nessas três parábolas que nós vamos citar é a alegria de se encontrar o que estava perdido. Vamos identificar que na pessoa deste pastor existe o simbolismo, a representatividade do que Deus sente quando alguém do seu rebanho, alguém está se dispersando, alguém está sendo encantado com as coisas da televisão, alguém está começando a idolatrar um ídolo da televisão, um vício que se torna reincidente e Deus está sendo deixado de lado. O amor do pai, o amor da mãe está sendo deixado de lado, está se dispersando. Então nós vemos que esse Deus, ele se preocupa muito e ele quer essa ovelha próxima. Imagine uma brasinha que sai ali do braseiro e é colocada na distância do braseiro. O que acontece com essa brasa? Ela vai perder o seu aquecimento e de vermelho cereja ela vai ficar pretinha, né? Somente se ficar perto das outras brasas ali junto ao fogo é que ela vai ficar vermelhinha, incandescente. Bem assim somos nós temos que ter essa capacidade de persistência, de perseverança, de tolerância, de suportar estar entre as outras ovelhas, ouvir a palavra de Deus, não se magoar, não ficar vitimizado, manter-se ali firme e não se afastar, porque se a gente se afastar, talvez as consequências sejam piores do que às vezes quebrar uma perna ou trazer algumas consequências ou sequelas do pecado pelo afastamento do corpo de Cristo. Depois nós vemos que ele cita aí uma outra parábola, eu vou voltar nelas novamente, porque como eu disse, elas estão correlacionadas, né? Note que teve festa quando essa ovelha perdida foi encontrada.
Depois nós vemos uma passagem aqui que ele cita, mais curtinha, mas que tem a sua correlação, que é a da mulher que perde a moeda, a dracma, né? Era muito comum entre as mocinhas, né, o sonho de se casar, né? E as mocinhas, quando se casavam, elas recebiam uma tiara, uma correntinha com 10 moedas. Então imagine para essa mulher a representatividade que tem, né? A minha esposa guarda com carinho até hoje as 2 alianças que eu dei de presente, né? Essa aqui que eu uso é falsa, né? Que eu dei comprei uma de ouro, né? Mas eu não uso a de ouro. Eu uso a falsinha aqui, ó, é grossa, né? Engana, né? Pensa que é de ouro, mas não é. A de ouro está em casa guardada. Ela guardou a aliança. Então, para as mulheres isso é muito representativo, né? Possuir aquela dracma, aquela corrente com as 10 moedas. E nós vemos que das 10 moedas, uma se perde. E aí vemos toda a preocupação dessa mulher em encontrar essa moeda perdida. Então ela acende a candeia. A candeia traz a representatividade do Espírito Santo, né? Lembra da parábola das virgens? A necessidade de ter o azeite nessas candeias, né? Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente pode se perder com essa moeda. E às vezes perder dentro de casa, dentro da casa de Deus, né? Às vezes está vindo para a casa de Deus com uma reunião religiosa, onde eu tenho lá um grupinho de amigos, mas a palavra de Deus entra aqui e sai aqui, fica perdido, né? Então a necessidade de se encher a candeia com azeite, iluminar, varrer a casa, né? Há uma necessidade de se varrer o nosso coração. A gente vai juntando um monte de lixo, né? Às vezes fica assistindo tanto seriado da Netflix, tanta porcaria aí, a mente acumula, fica cansada, os olhos ardendo de ver tanto bombardeamento de mensagem no smartphone, a mente fica carregada com aquilo, a gente não tem paciência de ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo fica triste, né? A gente vai esvaziando, né? Tem cristão que está nessa condição de moeda, perdido dentro de casa, né? Mas essa mulher vai varrer a casa, vai acender a candeia, vai procurar. E quando ela acha essa moeda, que alegria, né? É o símbolo do casamento dela. É o símbolo do casamento dela. Ela chama as amigas e faz uma grande festa. Mais uma vez, grande festa por uma das 10 moedas que assim estavam contidas ali naquela dracma, naquela tiara. Então a gente já vê 2 características interessantes aqui também a serem observadas. A relação proporcional matemática, né? De 100 ovelhas, uma se perde, é encontrada, e parece que a ovelha encontrada vale mais que as outras 100. Aí outra proporção matemática aqui de 1 para 10, né? De 10 para 1, de 10 moedas, 9 ficam na corrente, porque existe uma corrente, uma moeda se perde, a relação de 1 para 10. E aí depois entra essa outra parábola aqui, que são de 1 para 1, matematicamente de 1 para 1. O pai tem os 2 filhos. Um filho trabalhador, um filho que está ali sempre prestativo, trabalhando como se o pai fosse um patrão, e o outro filho insatisfeito, de certa forma, trabalha o tema do que a gente quer falar hoje, sobre insatisfação. Insatisfação dentro da casa de Deus, coisa terrível. Esse outro filho aqui, na proporção de 1 para 1, se a gente for mais a fundo, a gente vai tentar trabalhar isso hoje, demonstra que os 2 filhos estão perdidos. Não é só o filho pródigo, o filho esbanjador, o filho que desperdiça, que está perdido lá e ele retorna para a casa do pai depois, no final da história. O outro filho está trabalhando lá com um burro de carga, tendo uma falsa compreensão do seu pai, do seu Senhor, e também está perdido, ao ponto de, no final, como a gente leu aqui, ele ter que sair da festa e buscar o filho que ficou sentado lá fora, resmungando. Não pode, trabalhei a vida inteira e meu pai nunca matou um novilho gordo cevado para mim, né? São coisas que precisam ser trabalhadas. E às vezes, quando a gente olha para as moedas, para as 199 ovelhas, para as 9 moedas da dracma, para uma moeda da dracma, para o pai, para os 2 filhos que estavam na propriedade do pai, tudo isso se relaciona com a gente, né? Talvez quando você leu a primeira vez essa passagem da parábola do filho perdido, talvez você se correlacionou com o filho que perde a herança, vai lá para o mundo, experimenta o mundo, colhe as sequelas do mundo, vem sofrendo, vem todo sujo para a casa de Deus, vem com as consequências e implicação das drogas, da gravidez indesejada, do mal que você fez lá fora,
Ou às vezes você está tanto tempo na casa de Deus, mas você está colhendo amargura com Deus. Há uma necessidade de nós, aqui no início dessa mensagem, trabalharmos esses aspectos, porque tudo isso aqui se relaciona com todos nós. Mas vamos a princípio entender com quem Jesus está falando. Presta atenção. Olha no capítulo 15, versículo 1. Cobradores de impostos, outros pecadores, vinham ouvir Jesus ensinar. Um grupo de pessoas que estavam ali, e o Senhor Jesus Cristo, que tinha a unção do Espírito para ensinar a verdade, pois Ele é a verdade, percebeu isso, aquela multidão de gente que se aproximava, e vinham os homens que eram mais odiados naquela época, que eram os publicanos, cobradores de impostos, e os pobres e os enfermos, e vinha aquele monte de gente que Jesus ensinava a verdade. Depois um outro grupinho que vinha para observar o Senhor Jesus Cristo. Esses vinham para inspecionar se aquele que se levantava como filho de Davi, como Messias, como assim ele afirmava, se ele estava obedecendo os preceitos da lei de Moisés, que eram quem? Os fariseus e mestres da lei, que criticavam. Então a gente vê aqui duas, três ou mais categorias de pessoas que estavam ali. Então essas necessidades, essas demandas daquelas pessoas que estavam ali recebendo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, levou o mestre a trazer essas 3 parábolas. Então essas 3 parábolas são a consequência da demanda que aquelas pessoas tinham de receber do Senhor Jesus Cristo. Então essas 3 parábolas preenchiam a necessidade de ensinamento, de salvação que aquelas vidas assim necessitavam. Então nós entendemos que a ovelha que se perde do rebanho, com certeza seriam esses publicanos, seriam essas pessoas que vieram para ouvir o ensinamento, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você confia no poder da palavra, você fala com fé assim: em nome do Senhor Jesus, sai agora. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Você crê no poder de Cristo, crê no poder do sangue, o sangue te purifica de todo pecado, e você está na verdade. Ninguém as tira da minha mão, ninguém, o diabo, ninguém pode tirar você da mão de Cristo quando você está na verdade. Então o diabo não quer que você saiba essa verdade, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então essas pessoas estão libertas, elas começam a ser libertas. Então nós vemos a atitude do pastor que vai lá, larga as 99 e vai lá buscar aquela ovelha perdida. Foi assim que a palavra de Deus foi de encontro à tua vida. Você estava lá no pecado, você estava lá disperso, com a cara para cima dentro da igreja. Aquela palavra é como a palavra do pastor com o seu bordão, vendo que a sua filosofia de vida e o seu jeito de viver ia levar você para o inferno. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Pedro fala que a prova de fogo começa pela casa de Deus, para separar o justo do injusto. Tem gente que pensa que só porque está na casa de Deus é justo e vai ser salvo. Não vai não. Tem que vir prova, tem que vir luta, tem que vir dificuldade. Mas Deus manda a palavra para libertar você do engodo. Às vezes você está no engodo, você está numa denominação errada. William Stoenken era vampirista, bebia sangue, fazia satanismo. Ele recebeu uma mensagem de Jesus e se converteu numa igreja de Mormon. Deus depois trabalhou na vida dele, tirando ele da igreja errada. Mas às vezes você vai até com a igreja errada. Tem gente que pensa que aceitou Jesus dentro do salão do rei, do sistema de Jeová. Está entendendo? Então a verdade tem que aprimorar você para libertar. Então o fato de você estar numa igreja, aqui não é reunião social, apesar de envolver isso. Mas envolve o quê? Nós tomarmos posse da verdade plena e absoluta, estar em Cristo, como Judas na epístola ensina, e estáis guardado nele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Você tem que estar fincado nessa verdade para ser salvo. Purificação dos pecados somente no sangue que Ele derramou, não por mérito de boas obras, ajudar a neguinha, fazer a caridade. Ninguém vai ser salvo por isso, senão os espíritas seriam salvos. Está entendendo? Então os pobres, os publicanos vinham. E por que os publicanos eram odiados? Imaginem que naquela época o Império Romano
tinha uma vasta, imensa quantidade de terras dominadas e conquistadas. E eles precisavam, para manter toda aquela estrutura do império, manter o aparelho militar, eles precisavam cobrar impostos e manter ali exército, uma quantidade, um contingente de soldados para continuar dominando aquela região. E eles precisavam o quê? Dinheiro, receita, fazer receita, cobrar impostos. E alguns homens muito espertos, vendo essa necessidade do Império Romano, eles compravam franquias para cobrar impostos. É como aquele cara empreendedor que compra a franquia do McDonald's, né? Ele vai lá, paga uma tarifa e assim ele concede o direito legal de vender os produtos da McDonald's, o Big Mac, cheeseburger e assim sucessivamente. Então, esses publicanos, eles tinham o direito legal por pagamento de cobrar os impostos e entregar aquela cota de impostos cobrados para o Império Romano. Mas o que eles faziam? Eles cobravam caixadores, recebiam propina. Às vezes alguém não tinha condição de pagar, eles além de pegar o imposto, eles pegavam algo mais da pessoa, levavam a pessoa à falência. E daquele dinheiro que eles cobravam a mais, um percentual a mais, eles embolsavam. E por isso que eles eram muito ricos. Lembra quando Zaqueu se converte? Ele era um publicano. E a lei de Moisés ordenava que quando alguém que causou dano, prejuízo financeiro para o seu irmão, que ressarcem 4 vezes mais. O arrependimento de Zaqueu foi tão verdadeiro que Cristo disse: hoje houve salvação nessa casa. Aí ele logo disse: olha, eu vou oferecer os sacrifícios que a lei de Moisés ordena e vou ressarcir 4 vezes mais. Ó. Isso mostra que houve um desprendimento do coração de Zaqueu com relação ao dinheiro. Não vou mais viver usurpando e corrompendo, roubando dinheiro das pessoas através da cobrança ilícita. Isso gerava na sociedade de Israel um ódio com relação aos publicanos. Quer ver algo interessante? Um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo era publicano, era muito odiado. Pedro não gostava muito dele não, mas depois passou a amar. Mateus, prostituta, publicano, eram os caras mais detestáveis. Você pode ver que quando ele faz a linhagem do Senhor Jesus Cristo, ele faz questão de colocar algumas mulheres de conduta duvidosa, né? Uma prostituta está lá na linhagem do Senhor Jesus Cristo, Raabe, né? Lembra? Quando caiu os muros de Jericó, a casinha dela ficou de pé. Ela salvou os 2 espias, escondeu os 2 espias e houve salvação. Imagina, aquela muralha de 8 metros de espessura, mais de 10 metros de altura, cai inteira. Só fica de pé a casa dela. Porque ela tinha o cordão da aliança, o cordão vermelho, o cordão escarlate. Creia no Senhor Jesus, será salvo e a tua casa. A gente vê também a Ruth, que era moabita, né? Lembra dos moabitas? Balaão faz aquelas armadilhas sexuais e aprisiona o povo de Deus. Deus tem que mandar a peste para matar o povo de Deus, porque eles caíram nas armadilhas do bruxo Balaão. Então, nós vemos que ele contratou prostitutas moabitas para enganar o povo de Deus, né? Então, estrangeiro era odiado, mas vemos que Mateus fazia questão de mostrar que a salvação que Deus tem a oferecer a cada um de nós, ela se estende para os confins da terra. Dentre tantas pessoas que estavam ali, estavam prostitutas, pecadores, pessoas que precisavam da salvação. Aí do outro lado oposto, que representam aquelas 99 que ficaram no aprisco, estariam quem? Na representação dessas ovelhas? Os fariseus, os mestres da lei, chamados também escribas, né? Eram homens tão religiosos, tão rigorosos na obediência do código mosaico, que eles achavam que somente pelo mérito da obediência às restrições da lei o homem encontrará salvação. Ou seja, somente pelo mérito de obedecer tudo que a lei ordena que seja praticado, a pessoa vai ser salva. E aí o que acontecia? Eles conseguiam obedecer grande parte das leis de Moisés, né, de um conjunto de leis, e eles achavam: somente nós fariseus vamos herdar o reino dos céus. É o mérito da prática das boas obras que Paulo condena na carta aos Gálatas, que ele fala que ninguém será justificado, ninguém vai se tornar justo pelo mérito das boas obras da lei, mas sim pela fé mediante Cristo. Vamos comparar os 2 criminosos que estão ao lado de Cristo na cruz? O criminoso que se arrepende teve tempo de praticar boas obras? Não, muito pelo contrário, merecia morrer na cruz porque era um maldito criminoso,
aqui a gente vê que o criminoso tinha que morrer exterminado, mas ele alcança a salvação porque ele invoca o nome do Senhor. E aqui a gente entende algo muito precioso: ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé mediante Cristo. Aquele criminoso ouviu acerca das palavras do reino, dos ensinamentos do reino, reconheceu a pureza no caráter do Senhor Jesus Cristo e repreendeu o outro criminoso que estava do outro lado. Ele disse: como é que você fala um negócio desse? Nós merecemos estar aqui, mas esse homem não tem pecado algum. Ele reconheceu a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como essa multidão que estava aqui ouvindo ensinamento. O ensinamento ferveu no ouvido dele e lembrou: esse homem que está aqui é puro, ele é inocente. Lembra-te de mim, mestre, quando entrares no teu reino. Ele acreditou que o Senhor Jesus Cristo tinha um reino. E ele invocou o nome do Senhor, e o que ele recebeu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então entendemos que a salvação, ela é alcançada por uma dádiva de Deus aos nossos corações. Você não merece, você tem que morrer. E por consequência disso, a gente sabe que a gente vai ficando velho, né? Nossos cabelos vão ficando brancos. Nós lutamos com a agenda no nosso tempo, né? Lutamos contra o espelho e com a balança, né? Algumas pessoas vão engordando, outras pessoas, a roupa já não vai cabendo mais. Nós vamos perdendo a nossa força, ficamos velhos, sabemos que vamos morrer. E aí, quando você morrer, para onde você vai? Somente pela invocação do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos instantes de vida, aquele criminoso invocou e foi salvo. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor Fernando, quem é que está no céu? Quem é que está no inferno? Fulano foi para o céu? Fulano foi para o inferno? Salomão foi para o inferno? Eu falei: eu só tenho certeza de um que está lá no céu, no paraíso. Esse criminoso se arrependeu e invocou. Aqui a gente tira uma doutrina fundamental, e eu quero que você grave isso aqui. Se você não decorar nada do que eu ensinar e você decorar isso aqui, está ótimo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus me salva, Senhor Jesus me salva. Igualzinho Pedro, estava afundando e invocou o Senhor Jesus, estendeu a mão e salvou. Está entendendo? Então vemos aqui que essa multidão foi em busca da salvação, porque sabia que os pecados que estavam sendo ensinados ali por Jesus Cristo iria levá-los todos para o inferno. Mas esses fariseus que achavam: não, nós obedecemos a lei, aí está todo mundo condenado, né? O Deus da lei de Moisés vai condenar todo mundo para o inferno. Somente nós, fariseus, somente nós, mestres da lei, que escrevemos, traduzimos as escrituras, é que vamos para o inferno. Nós vamos para o céu. Então esses aqui representam os que ficam lá no Cristo. Quão terrível é a pessoa estar doente, mas não reconhecer que precisa do médico. Terrível, né? Às vezes tem gente maluca, né? Minha esposa às vezes me força algumas coisas que ela sabe que vai fazer bem para mim, mas eu maluco não quero tomar, né? Porque às vezes eu fico acreditando que o meu sistema imunológico pode derrotar aquela doença, né? Não, eu tenho que desenvolver o meu sistema imunológico para combater a gripe, para combater aquela doença, né? Só que a gente se esquece que Adão tinha isso lá atrás, um corpo perfeito. E o nosso corpo não, ele é pó, vai voltar para o pó. Então tem gente que está precisando da salvação, está precisando do remédio e não quer tomar. Tem que tomar o remédio de quem precisar. Jesus disse: os doentes é que acreditam no médico, precisam do médico. O médico está aqui, é o Senhor Jesus Cristo. Mas os fariseus vieram ali para, olha o que está dizendo aí, criticar. Ficavam ali esmiuçando: vamos ver se ele transgride a lei agora, porque se ele transgredir a lei, ele será réu de apedrejamento. Então esses caras ali já estavam preparados para incitar a turma dos maiorais de Israel para levar ele para um local adequado e apedrejá-lo. Por isso que ele traz essa parábola aqui. Então aquelas 99 ovelhas representavam os publicanos, a ovelha perdida, uma só ovelha representando os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os marginalizados, os excluídos. Algo interessante, a gente vê que, como está escrito em todos os finais de todas essas parábolas, né? A gente vê aqui que a festa, quando ocorre o achamento da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho que voltou, tem uma grande festa. Ele fala que no plano espiritual os anjos fazem muita festa, Irmãos, a mensagem pode depois ficar um tanto que forte,
e você possa até pensar, poxa, então vai valer a pena eu ser um cristão e trabalhar com o meu trabalho lá na casa de Deus? Eu não perco um culto. Será que eu estou condenado? Será que eu tenho que ir lá para o mundo, pecar à vontade, praticar atrocidade, me sujar todo e ir lá para a igreja? Senhor, hoje eu me arrependo, quero voltar para a tua casa. Depois de ter experimentado. Não, o sangue de Cristo não se zomba. Essa mensagem que nós estamos trabalhando hoje, ela não serve para você se você trabalha na casa do Senhor com alegria. Se você tem prazer, eu vou lá para a igreja por de oração que eu quero adorar, quero servir, quero glorificar a Deus, eu estou feliz na casa de Deus, eu amo os meus irmãos, a igreja está passando uma luta lá para a reforma, mas eu quero estar lá ajudando, eu quero estar lá orando, eu quero estar participando. Se você tem satisfação, Deus se alegra com você, e o que eu vou falar aqui não serve para você. Ela serve para a gente que pensa que está salvo pelo mérito da lei. Eu não falto culto, eu leio a Bíblia, eu dou meu dízimo, estou salvo. Deus não está alegre com isso não. Que Deus quer a inteireza do nosso coração. A mensagem se torna mais profunda, as mensagens do Senhor Jesus Cristo, que elas vão dizer que pessoa que coloca um holofote, aquele grande luzeiro sobre a vida dela, quando ela vai entregar uma oferta muito gorda, para tentar ostentar diante daquele pobrecinho que coloca apenas algumas moedas no gasofilácio, esse já está condenado. Então nosso Deus não gosta de desperdício. Por quê? Nós temos que expressar nas boas atitudes a glória de Cristo. Se você tem condição de dar uma grande oferta, um grande dízimo, grandes contribuições, ensinar, conhecimento, de passar aquilo a todas as pessoas admirarem você tem que se alegrar que Deus que está concedendo o dom, porque o dom que Deus concede é dele, é uma dádiva de graça para você servir a Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado com o dom que é concedido, com o poder que Deus concede. O que Deus disse lá em Atos 2, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja está morrendo de medo do império, dos saduceus, dos fariseus, mas vocês vão receber poder. Poder para quê? Para continuar dizendo, eu sou cristão na corrupção do mundo. Está entendendo? Então o poder que Deus te concede é para glorificar a Cristo e nunca você. Então tem gente que entende errado, começa a usar o poder para se exaltar.